boa tarde, bem-vindo ao Culto das Mulheres. E hoje aqui comigo duas convidadas incríveis, pastora Tati, pastora Thaís. E vamos conversar sobre o que, pastora? Hoje a gente continua no nosso tema Você Não Nasceu para Isso. E o tema é muito pertinente. Sugestão das pessoas, né? A gente pediu sugestões, surgiu essa sugestão para que falássemos sobre uma prisão. Uma prisão que muitas vezes nós encontramos filhos de Deus se submetendo a elas, porque dão lugar a essa situação. Que situação é essa? Dão lugar ao medo. Você não nasceu para ter medo. E para trazer uma definição sobre esse tema, né, vamos começar com a pastora Tati. Fala aí, Tati. A gente viu que medo significa insegurança, timidez, fraqueza, covardia. E lá em Josué 1:9, a gente começar lendo, fala assim: Não tenho eu te ordenado ser forte e de boa coragem. Não temas, tampouco fiques desanimado, pois o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores. Então, o Senhor nos chama para uma identidade que nós temos que ter, né? Ser forte, ser corajoso. Então, a gente precisa deixar esse medo de lado e seguir aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Sim. Se o Senhor me chamou para ser assim, é assim que eu preciso responder quando Ele fala assim, vai fazer isso? Faz aquilo. Então, eu preciso ouvir a voz do Senhor e seguir com confiança nele, porque foi Ele que me chamou. E mesmo que eu vá tremendo, Exato. né? E mesmo que eu vá tremendo, eu creio que no Isso. meio do caminho ele vai me ungir, vai me dar autoridade, vai me dar força necessária para que eu Se ele responda. nos enviou, né, a gente não deveria temer. O Sim. medo, né, tem a ver com temor. E a gente, às vezes, né, se depara com medos, às vezes, mais simples. Não é só um medo de não responder a Deus, que eu acho que deveria ser o maior temor de todo filho de Deus, né? Mas existem medos elementares. A gente vê pessoas com fobias, né? Fobia, eu tenho medo de barata, eu tenho medo de lagartixa, eu tenho medo de formiga, eu tenho medo... E assim, não faz sentido. É como se Deus não fosse grande o suficiente para te sustentar diante daquelas situações, né? Então, o que eu penso? Nós deveríamos ter esse lugar. Peraí. Ele já liberou uma palavra para mim, né? Eu sou forte, eu sou corajosa, né? Existe para mim essa possibilidade de eu enfrentar o meu inimigo sem que ele se torne mais poderoso do que o meu próprio Deus. Uma vez eu conversava com uma pessoa, ela cheia de liderados e tal, e apareceu uma barata, gente. Aquela pessoa teve uma crise de nervos e começou a se agitar e gritar e sair correndo. Eu falei, gente, parece que é um dinossauro, um T-Rex, que a qualquer momento pode morder a cabeça dela. Então eu falei, vem aqui, pensa comigo. Quem é maior? É você ou é esse bicho? Mas eu tenho nojo, eu tenho nervoso. Não, calma, respira. Daí a gente vê essas movimentações. Tem tantas coisas na vida da gente que a gente vai assim, vai ficar agitado. A gente vai se tornar até irracional. Cravo, às vezes, né? Porque a gente não vai ter, vamos ser honestos, você é quantas vezes maior do que uma barata, né? Então você pode matar essa barata a qualquer momento. Ah, mas uma fobia é uma coisa que a gente perde a noção da realidade. Eu lembro que eu fui estudar sobre fobia por conta dessa cidadã, né? E quando eu fui estudar, eu me deparei com um estudo do Augusto Cury, que ele fala do código da inteligência, né? E ele fala que a melhor maneira da gente vencer os medos limitadores é a gente ministrar para nós mesmos a realidade. Ele chama, mesa redonda com seu eu, que ele chama. Que é o quê? Eu tô diante da situação, eu tenho que dizer para mim mesmo, peraí, para com isso. Olha o tamanho desse bicho, olha o seu, né? Olha quem você é e olha quem ele é. Quem tem mais condições de trazer danos a um ao outro dentro dessa situação. E ele
conta que conforme nós vamos construindo essa linha de raciocínio, a gente no cérebro vai anulando a força do outro pensamento limitador. Então, quando o gatilho de memória vier, você tem recursos para te lembrar que por mais que exista porque o medo às vezes Aquele é tão receio. paralisante que a Sim, pessoa sim. sente no corpo, a besta Sim. fica branca, ela começa a tremer, ela está sentindo aquilo, né, os efeitos daquilo. Mas você vai construindo mecanismos que vão ajudando você a cada vez ir enfraquecendo mais aquela Sim. voz, até que você, mesmo tendo medo, você dê passos em direção àquilo, porque você sabe que aquele medo não deveria ter aquele lugar. É o renovar Sim. o entendimento, né? Exatamente. E eu lembro que eu fui conversar com ela. Eu falei, olha só, se você não tiver essa disciplina, e a gente vai pensando nesse versículo, né? O quê? Transformai-vos pela renovação do... Primeiro, não vos conformeis com o mal É desse verdade. século. E a gente às vezes se conforma. Ah, não, eu tenho medo. Ah, não, essa é a minha limitação. Não, Jesus morreu na cruz para que fôssemos A gente livres. acaba aprendendo a viver dessa Ah, maneira, se né? acostuma, É. né? E se permite aceitar uma Isso. limitação, né? Então eu não me conformo em primeiro lugar. Essa minha inconformidade vai fazer com que eu busque renovar o meu entendimento e aí eu vou experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. E ninguém nasceu para ficar aprisionado a nada. verdade. Vamos matar barata, vamos matar tudo que é bichinho que você tem nojinho, você vai É vencer. verdade. Porque o medo cria laços, É verdade. né? A palavra fala Eu isso. pensando nessa, né, em toda essa circunstância, às vezes eu conversando com os meus filhos, às vezes a gente prega até pra gente mesmo, né? Quando a gente fala com os nossos filhos, a gente prega pra gente mesmo. Porque na verdade o medo existe, é de fato, né? Na Uhum. nossa consciência, o medo está relacionado a um perigo, né? Sim. Algo que diante de nós está desconhecido. Então a gente não pode anular que ele existe. A gente não pode chegar para uma criança e falar, não tem medo porque isso não existe. Não, é fato, existe. A gente tem os nossos medos, mas como a senhora está falando, isso não pode parar. Diante de um desconhecido, né? Uhum. Diante daquilo que está à nossa frente, que é proposto a nós. É o que eu sempre ministro para meus filhos, né? Vocês vão deparar, né? Eles vão se deparar com desafios, né? Seja na escola, em qualquer lugar, né? Que eles estão. Nós vamos, né? Nos deparar Uhum. com desafios. E o medo vai existir. Mas a pergunta é, o que você vai fazer diante desse medo, diante dessa circunstância que está diante de você, desconhecido? O que você vai fazer? O medo não pode te paralisar. Uhum. Exato. O medo não pode ser um impedidor para você cumprir aquilo que o Senhor quer que você faça ou aquilo que você precisa fazer, né? Uhum. Na escola, uma apresentação na escola, quantas vezes, né? É A gente verdade. teme diante de uma apresentação na escola, diante das câmeras, né? Então a gente Fica super teme. Por isso que eu falo, a tranquilo. gente prega pra gente também. Então, diante de tudo isso, assim, o medo não pode te paralisar. O Porque novo, o muitas novo não vezes, pode. né? O desconhecido, o O novo. Reinhard Bonk, eu lembrei agora de uma frase que ele falou assim, a dúvida paralisa, a gente pode botar, né? O medo paralisa, mas a fé te motiva. Uhum. Então a gente tem que entrar nesse lugar de fé mesmo, que o Senhor me Exato. chamou para essa identidade, diferente dessa natural que eu sinto, mas para que eu possa avançar naquilo que Ele tem me chamado. Porque a fé Exato. me faz ir muito mais Verdade. além. Exato. Às vezes, eu não, no natural, eu me enxergo dessa forma. Eu me lembrei, há muitos anos atrás, que a Tess me falou essa frase. Estava entrando na igreja aqui, eu me lembro perfeitamente onde eu estava e a Tess falando, você não nasceu para ser assim? De repente foi daqui que surgiu isso, Duda. Viu? Você não nasceu pra isso, foi semeado, ó, lá atrás. Foi ela que me falou, você não nasceu pra ser assim, porque eu era uma pessoa muito tímida, muito fechada, eu quase não falava, eu só sorria. E eu tinha aquela coisa assim de... me travava. Minha Uhum. garganta, assim... Eu me lembro de um teatro que o cara falou assim, grita! Eu falei... Mas por quê? Eu tinha pavor daquilo. Uhum. Mas o Senhor não me chamou para isso. É. Então, o Senhor nos chama para ir muito mais além do que aquela nossa cabecinha imagina para Exato. poder fazer a obra dele. E É a gente está aqui verdade. para isso. Com fé, a gente avançar naquilo que ele me chamou para Exato. ser. É verdade. Eu sempre gosto de pensar
que tudo aquilo que se torna um comportamento limitador, né? Então, seja a timidez. A timidez muitas vezes é originária no quê? No medo. Sim. Medo da reação das É. pessoas, medo de se vão me compreender, medo se eu vou conseguir me expressar da melhor maneira, né? E isso vai fazendo com que eu acabe me tornando uma pessoa introspectiva e que me resguardo, né? Eu me protejo, eu me Sim. escondo, né? Porque a timidez vai me proteger daquilo que eu entendo como uma ameaça, Sim. né? E eu sempre costumo conversar. Há pouco tempo eu conversava com uma moça e ela falou assim para mim, eu soube que um rapaz, né, gostava dela, uma coisa dessa e tal. E aí eu brinquei com ela, eu falei, menina, o menino tá gostando de você e tudo, mas deixa eu te falar, o menino é disputado, cheio de garota na igreja de olho no menino, é meio uma conversa, né? Ela falou assim, então, ó, já deletei, não quero saber, nananá. Aí na hora me deu um clique, eu falei, tô entendendo. Aí ela falou, não, eu não preciso disso. Eu falei, você não precisa de quê? Aí ela falou, não, eu não preciso de passar por isso, dessa insegurança. Eu falei, olha só, você está percebendo que isso é um comportamento limitador? Talvez no passado você tenha lidado com uma situação semelhante e por temor, ou talvez por uma má experiência, né? Pode ter dado errado, você não quer nem permitir que a coisa caminhe por medo do que pode vir a acontecer. Você está percebendo que você pode estar perdendo uma oportunidade? Você está percebendo que você está abrindo mão de entrar por um caminho só para evitar um possível erro? E tem mais, dentro dessa equação aqui, essa possibilidade não é nem considerada, porque o menino já deixou claro que ele tem um interesse em você. E aí ela parou. Deu um tempo, depois ela me mandou uma mensagem. Ela falou, pastora, eu nunca tinha pensado que isso era um comportamento limitador, mas eu parei para olhar para trás e realmente, por conta de uma má experiência e medo de passar por algo semelhante de novo, reproduzir. eu comecei a evitar qualquer situação que fosse semelhante. Então, qualquer comportamento limitador, ele tem um fundo de medo. Sim. E o medo vai fazer com que a gente não vá até onde a gente pode ir. Quando a Bíblia fala que o medo cria laços, tá em Provérbios 22, 25. O que é o laço? O laço é uma amarra que faz com que você não consiga andar com a liberdade que você poderia andar, na velocidade que você poderia andar, e dependendo da restrição, da quantidade de corda que você tem, muito menos a direção. Você não define até onde você vai, não está nas suas mãos, está nas mãos daquela amarra que foi colocada, né? Então, todas as vezes em que a gente permite que o medo tome lugar, a gente vai encontrar um comportamento limitador, né? Eu vou evitar falar, eu não vou querer me expor a uma situação, eu não vou romper com aquela situação. Eu fiquei lembrando de exemplos bíblicos que pudessem ajudar a gente a entender, né, o que acontece quando o medo vem. Eu lembrei de Elias, né? Elias, amedrontado pela ameaça, ele foge, né? E começa a ter uma cadeia de pensamentos que faz com que ele nem seja capaz de enxergar a realidade. Porque ele chega ao ponto de achar que ele está sozinho numa causa de ser o único que responde a Deus e que não se dobra a Baal. E Deus ainda o repreende, fala, meu filho, ainda tenho 7.000 guardados para mim que não se dobraram a Baal. Então o medo vai fazer com que a gente nem enxergue a realidade, né? Outra situação foi de Davi, né? Davi, com medo de Saul, ele corre para a floresta e ele poderia ficar ali. Mas Jonatas aparece e essa passagem eu acho muito rica para nós, né? Porque a gente muitas vezes pode estar aprisionado no nosso medo, mas vai aparecer um que vai falar, você não nasceu para ser assim, né? Não é para ser desse jeito. Vai aparecer eu para falar, minha filha, não é um dinossauro, é uma barata, né? Vai aparecer, Deus vai levantar alguém e Jonatas vem e o encoraja. E por conta disso, eles encontram uma solução para que Davi não seja, né, morto
por Saul e consiga chegar ao cumprimento daquilo que Deus já tinha dito para ele. Deus já tinha ungido para se tornar rei. E aquilo poderia ser interrompido ali, porque ele foi se esconder. E o exemplo primeiro que veio na minha mente está lá em Gênesis 3:10, que é quando, depois que Adão e Eva desobedecem à ordenança de Deus, é uma primeira menção aqui, Adão fala: ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu eu tive medo e me escondi. Então a gente tem que saber que o medo vai fazer com que a gente se esconda de Deus. Se a gente der lugar ao medo, a gente vai se esconder de Deus, porque Deus vai ser aquele que vai fazer com que a gente vença esse inimigo que às vezes a gente está cultivando, né? Esse inimigo que não deveria ter domínio sobre nós, mas que a gente entrega para ele quando a gente escolhe a covardia, né? Quando a gente escolhe se proteger, quando a gente escolhe ser vencido por algo que ele já venceu, né? Que testemunho maravilhoso, você, minha amiga, que todo mundo sabe que você tem medo de alguma coisa e você falar: não, o maior é o meu Senhor, e você começar a responder diferente. Isso é um testemunho para a glória de Deus. Ah, não, Deus não é glorificado só porque agora eu não saio correndo uma barata. Você que pensa. Diante de uma situação, e eu estou dando um exemplo bem simplesinho para você conseguir desenhar quão poderoso é você ser uma pessoa que confia em Deus, tem fé e responde segundo a fé, não segundo as circunstâncias, não segundo as ameaças que possam aparecer, não segundo a iminência de um perigo, mas responde em fé, crendo que aquele que te comissionou, ele é capaz de dar todo o suporte espiritual para que você responda pelo Espírito, não por vista, não pelo que você enxerga, mas por quem ele diz que você é. Então existe esse poder. Eu lembro de uma pessoa que eu estava conversando esses dias e ela me contando uma circunstância que ela estava vivendo e que ela estava com medo de sair de casa e ela só saía acompanhada com alguém. Ela dependia de alguém para poder sair. Eu estava ministrando, né, sobre o medo, sobre esse receio, porque às vezes o medo traz até esse pavor, né? Essa síndrome do pânico. Ele vai crescendo, né? De uma forma que ela tinha esse pavor. A pastora Tati falou de fé, e eu ministrando isso, né? Você não precisa ter medo, né? Não cai um fio do seu cabelo se não for da permissão do Senhor. E ela falou para mim: então eu preciso ter fé, né, pastora? Eu falei assim: agora você precisa andar em fé. São os passos que você precisa dar em fé, crendo no cuidado, crendo na confiança, crendo que aquele, né, que te criou é soberano diante de todas as circunstâncias. Então, é a fé, que de fato você precisa caminhar agora. É tão lindo a gente ver que o Senhor sabe como a gente é. Olha e fala assim: deixa eu encorajar ela. Exato. Olha para você assim: deixa eu te falar que você é forte e corajosa. Porque às vezes a gente não acredita, mas quando a gente ouve o Senhor, ouve a voz daqui, sim, nele eu posso confiar. Então eu vou. Então, assim, é tão lindo ver o Senhor trabalhar na gente e ver que a gente pode ir além, né? Eu lembrei de Gideão, que ele fala que ele estava malhando o trigo no lugar que ele não deveria, porque ele estava com medo, né? E vem o Senhor e fala assim: o Senhor está contigo, o homem poderoso e valente. Já mostrou quem ele era. Deixa eu te mostrar quem você é. Você não está se enxergando? Deixa eu te ajudar, né? E o Senhor nos chama para um plano, ele nos inclui no plano dele para fazer uma coisa tão linda, tão grande. E a gente não se imagina naquele lugar, mas ele está falando: não, para você é isso, eu estou te chamando para isso. Então, olhar esse lado do Senhor tão com esses olhos assim: ele me conhece, mas ele me vê de um jeito que eu ainda não me enxergo. Então, isso é muita bondade de Deus para com a gente, né? E abrir os olhos da gente para que a gente enxergue as circunstâncias pela ótica dele, não a nossa. Né? Porque às vezes, até nos ambientes, né, existem pessoas que foram ensinadas a viver no medo, né? As circunstâncias fizeram com que ela encontrasse no medo, né, nessa limitação, um lugar de proteção. Então, a gente
descobrir que Gideão, que não enxergava que ele era capaz, né? Que Deus diz pra gente, você é capaz até no que você acha que você não é, né? Eu tenho a força que você precisa. A gente vê essa possibilidade de nós deixarmos a nossa identidade natural e abraçarmos a nossa identidade no espírito, porque nele a gente recebe força, nele a gente recebe unção. Amém. Unção é o quê? Uma capacitação sobrenatural para fazermos algo que naturalmente não teríamos condições, mas através dessa ação dele a gente consegue. Uhum. Então, ele tem essa possibilidade. E todas as vezes em que nós dizemos, não vou fazer, né? Não vou responder porque eu tenho medo, eu estou dizendo que ele não é poderoso. É verdade. Né? Eu É estou verdade. silenciando. Há pouco tempo eu vi um testemunho de um irmão, ele falando que ele tinha medo de voar de avião. E aí o pastor pegou e chamou ele e falou assim, rapaz, você tem medo de voar de avião? Ele falou, tem. Então você não ama a Deus. Aí ele falou, amo. Você ama a Deus? Ele falou, amo, eu amo a Deus. Ele falou, mas olha só, o verdadeiro amor, ele lança fora o medo. E aí ele falou, não, mas eu estou dizendo para o senhor, eu amo a Deus. E aí ele falou, não, você não ama, porque o amor traz para a gente uma segurança tão grande que você lança fora, você joga para longe aquele medo, por maior evidência que você possa ter à sua volta. A sua confiança nesse amor te dá o estímulo para que você responda por esse amor e não pelo que você vê, pelo que você sente, pelo que você acha, pelo que as circunstâncias te mostram. E aí ele disse que saiu murchinho daquela conversa com o pastor, mas mudou um chip na cabeça dele. E ele trabalhava com esse pastor, viajando muito, né? E falou que a partir dali, nunca mais. Ele falou, não, eu não posso dizer para Deus que eu não o amo por causa de uma limitação. E conforme ele foi escolhendo responder, aquele medo foi deixando de existir, né? Deixando de ter força. Então a gente precisa ouvir esses testemunhos para que a gente se sinta encorajado, né? Eu não sei qual é o seu medo, eu não sei o que te paralisa, o que te impede de responder, né? O que te faz chorar. Muitas vezes a gente vê exemplos na Bíblia das pessoas com medo gritando, chorando, se escondendo, né? As pessoas com medo fugindo. E diante de todas essas possibilidades, eu quero dizer para você que você não nasceu para fugir das circunstâncias, mas para buscar nele a sabedoria para atravessá-las da melhor maneira. Você não nasceu para se esconder das dificuldades, mas confiar nele a ponto de saber que ele é o Senhor dos exércitos e é ele quem luta as suas batalhas e nele você tem a vitória. Você não nasceu para chorar aprisionada por um medo diante das dificuldades, mas saber que ele é o Senhor que já venceu o maior dos desafios já foi vencido. Então, diante disso, não é ele poderoso para te salvar e te livrar daquilo que você teme, né? Que você enxerga como grandioso? Grande é o nosso Senhor. Uma vez eu vi um pastor falar, numa época todo mundo falava isso, né? Você tem que dizer... Você não tem que dizer que seu problema é grande, você tem que dizer para o seu problema quão grande é o seu Deus, né? Então a gente precisava ter esse olhar. Se a gente olhar sempre para ele, né? A questão do Pedro, É. a saiu do barco. Exato. Quando ele olhou para as ondas, que é aí que ele afundou. Enquanto ele estava olhando para o Senhor, ele teve a coragem para A avançar. confiança. Quando ele olhou ele para as tava. circunstâncias, ele teve medo e por conta do medo ele começou a afundar. Né? Então a gente vai se afundar se a gente der lugar para o medo. Tem alguma coisa mais que vocês gostariam de acrescentar? Só tem um versículo que eu acho que a gente pode ler, mamãe, que vai trazer bem, né, vida para esse tema, que está em Isaías 41:10, que diz assim: não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Com a minha vitoriosa mão direita o sustentarei.
Maravilhoso, né? Diante Diante disso, disso, o que diremos, pois, né? Que o Senhor é a nossa luz, é a nossa salvação, é quem nós vamos amém. temer. Do que teremos medo? A gente não precisa temer. Vou terminar lendo um salmozinho 27, que eu ia abrir com ele, mas ia dar muita dica para onde a gente ia, então deixei para finalmente. Salmo 27 fala: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem eu temerei? Ou do que terei medo? O Senhor é a minha força, a força da minha vida. De quem eu ficarei com medo? Então ele está falando que não é para a gente ter medo de ninguém, nem de nada. Quando os perversos e até os meus inimigos e adversários vieram a mim para comer a minha carne, eles tropeçaram e caíram. E ainda que um exército acampe contra mim, o meu coração não temerá. Em outras versões, não terá medo. E ainda que a guerra se levante contra mim, nisso eu estarei confiante. Ou seja, a sua confiança tem que estar no Senhor. E aí, olha o versículo 5 e o 6 que fala: porque no tempo da dificuldade, ele me esconderá no seu pavilhão. No segredo do seu tabernáculo, ele me esconderá e ele me porá sobre uma rocha. Ele me trará estabilidade. E agora a minha cabeça será levantada sobre os meus inimigos e ao meu redor. Portanto, eu oferecerei em seu tabernáculo sacrifícios de alegria. Sim, eu cantarei louvores ao Senhor. Tá vendo a dinâmica? Você tem que ter consciência de quem é o Senhor. Ele é o seu refúgio, ele é a sua fortaleza, ele é a sua salvação, ele é a sua luz. Isso fala dele te dar condições de enxergar as coisas através dele mesmo. Então, diante disso, de ser a sua força, a força da sua vida, tendo ele como força da sua vida, você vai ter medo do quê? E aí, mais para frente, ele fala: mesmo que se levante um exército, no meu coração eu não temerei, eu não terei medo. Por quê? Porque eu sei quem ele é. E no tempo da minha dificuldade, eu sei que nele eu posso me esconder, porque ele vai me trazer estabilidade e me colocará sobre uma rocha. Ser colocado sobre uma rocha fala, se a gente lembrar lá do Novo Testamento, né, daquela analogia, daquela parábola que fala que aquele que edifica a sua casa sobre a areia, vem o vento, a tempestade, as dificuldades e ela cai. Mas a mesma tempestade, o mesmo vento vem sobre aquele que edificou sobre a rocha e ele não foi abalado e a destruição não acometeu a sua vida. Então, a dinâmica de confiança, de fé, o remédio para o medo é a fé e a confiança no Todo-Poderoso. E a partir desse lugar, você vai conseguir encontrar a estabilidade que você precisa para ter condições de responder diante dessas iminências de dificuldade e perigo, com sabedoria e graça, glorificando ao seu Deus e chegando ao lugar, inclusive, de cantar louvores a Ele e agradecê-lo por conta da sua fidelidade contigo. O que mais faremos diante dessa realidade? Louvaremos ao Senhor e colocaremos o medo debaixo dos nossos pés, porque nele nós já somos mais que vencedores. Nós temos a vitória nas nossas mãos através da nossa fé no Senhor Jesus. É isso, meninas. Muito obrigada. E semana que vem tem mais. Deus abençoe você e que esse culto sirva para que seja um ativador da sua fé para vencer todo medo, para que o Senhor seja glorificado através das suas respostas. Deus te abençoe e até a próxima semana. Tchau, tchau.